Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos Muito boa presentes. tarde, amados irmãos e Es para mí un amigos. privilegio É para mim um estar com privilégio ustedes grande estar com en este vocês momento neste para momento compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar alrededor de la os momentos de palabra companheirismo Dios bajo el tema ao redor da Palavra de Deus sob o tema de la redención. O Mistério da Redenção. Dice Disse Dios por medio del apóstol San Deus Pablo por en su meio do palabra, apóstolo São Paulo em sua palavra, y no contristeis. Efésios em capítulo 4, Efésios verso 30, capítulo 4, versículo 30. e não contristeis al Espírito E Santo não de Deus, contristeis com o el Espírito qual Santo de fuisteis Deus, com o sellados qual para fostes el día selados de la redención. para o dia da redenção. El misterio O mistério de la redención. da redenção. Podem sentar-se, tenham a bondade. Es un misterio la redención. É um mistério a redenção, Vean, pois vejam, luego de la Escritura decir que depois Cristo da Escritura nos ha dizer redimido, que Cristo nos agora aqui nos redimiu, habla agora aqui nos dia fala da de um redenção dia de que há de redenção que virá. e Nos disse: não contristeis, E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O mistério da redenção. Redimir é voltar ao lugar original. Por isso é que quando a palavra de Deus nos ensina que Deus redimiu a Israel, Deus o redimiu com mão poderosa como Ele tinha prometido. Encontramos em Êxodo capítulo 6, versículo 6, onde disse: Portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou. Portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou Jeová, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. Aqui, vejam vocês, continua dizendo, e eu os tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vos darei, e eu vou-la darei por herança, eu, Jeová. Aqui, vejam vocês como Deus disse que vai redimir a Israel. Ou seja, que o vai tomar, ou vai livrar da escravidão em que está no Egito, e o vai levar à terra prometida, que é o lugar onde eles tinham vivido quando Jacó estava vivendo ali com seus filhos. E depois eles tinham ido ao Egito e ali foram escravizados. Mas agora Deus os vai levar de novo à terra de Israel. Isso é redimi-los, voltá-los ao seu lugar de onde eles tinham vindo. E agora, vejam como Deus nos disse, falando de Jacó em outros lugares: Israel é meu filho, eu te redimi, ou eu o redimi. E vejam vocês na forma em que esta redenção se realizou. Depois encontramos que a redenção que Cristo realiza foi representada
na vida de Boaz e Ruth. Encontramos que Ruth decidiu, tomou sua decisão. A primeira parte, depois Ruth, encontramos que trabalhou no campo de Boaz. E depois encontramos que Ruth esteve descansando. E depois ela foi recompensada. 4 etapas muito importantes da vida desta jovem de Moabe, a qual encontramos que é tipo e figura dos filhos e filhas de Deus. Representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por diferentes etapas. E vamos ver aqui, no caso de Ruth. Já o estamos encontrando por aqui, o caso de Ruth. No capítulo 2, nos disse assim a Escritura. No capítulo 2, versículo 20. Vamos ler um pouquinho aqui. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler, disse. Ainda é preciso ler até o capítulo 1. Vamos ver aqui, vamos ver onde. Capítulo 1, versículo 15 em diante. Depois que se foram as outras que eram esposas dos filhos, a outra que era esposa do filho. E elas levantaram outra vez sua voz e choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E Noemi disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após elas. Disse, porém, Ruth: não me rogue que te deixes a parte de ti, porque onde quer que tu fores, irei. E onde quer que viveres, viverei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus, meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me assim, Jeová, e outro tanto, que só a morte fará separação entre nós duas. E vendo Noemi, que estava tão resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E aconteceu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? E ela lhes respondia: não me chameis Noemi, senão Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Fui cheia, porém Jeová me fez tornar com as mãos vazias. Por que me chamareis Noemi? Já que Jeová testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim voltou Noemi
E Ruth, a moabita, sua nora, con ella. com ela. Volvió de los campos Voltou de dos campos de Moabe e chegaram a Belém, comienzo de la no siega. começo da colheita das cevadas. Y el capítulo 2, E o capítulo 2, continuando en el verso 1, continuando no dice, versículo 1, diz: Noemí, un pariente Tinha de Noemi su um parente de seu marido, homem rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Y Ruth, E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Te rogo que me deixes ir ao campo e recolher espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, chegando e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: Jeová seja convosco. E eles responderam: Jeová te abençoe. E Boaz disse a seu criado, o moço que estava no poço sobre os segadores: De quem é esta moça? E o criado mordomo dos segadores respondeu e disse: Esta jovem moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavilhas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã está até agora, sem descansar, nem até por um momento. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém, aqui ficarás junto a minhas criadas, minhas moças. Aqui a vemos ela trabalhando. E depois regressou à casa de Noemi. Vamos ver onde. Versículo 15 em diante, para não ler muito. Disse: E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus criados, dizendo: Que recolhas também espigas entre as gavilhas, e não as censureis. E deixe cair alguns punhados, e deixa-os ficar para que as colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a noite, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E o tomou, e foi à cidade, e a sua sogra viu que ela tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara, depois de fartar-se. Ele disse à sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou ela a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E disse Noemi a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: Este homem é nosso parente, de um dos que podem nos redimir. E Ruth, a moabita, disse: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as criadas de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra.
aqui podemos ver podemos ver a Ruth Ruth trabajando trabalhando en el campo de Boaz. no campo de Boaz. Ruth Ruth representa representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, la cual ha estado a qual esteve trabalhando de etapa en de etapa em etapa, de edad de era en edad. em era. Em que campo? En el campo de No nuestro campo do pariente nosso parente redentor, no campo nuestro Señor. do nosso Senhor Jesus Cristo. Después le dijo su Depois suegra, disse-lhe Noemi, sua sogra hija mía, Noemi, capítulo 3, capítulo 3, filha minha, vamos a ver vamos ver, no he de buscar hogar para ti. não hei de buscar descanso para ti, para que te vás bem. Não é Boaz nosso parente, com cujas criadas tu He aquí que él, tem habiendo estado? esta noche, Eis que ele, havendo esta noite, te lavarás, te lavar-te, pois, e unge-te, vistiéndote tus e vestidos, veste os teus irás a la era, vestidos, e desce à eira. darás a conocer Porém, não te des a conhecer ao homem, haya acabado, até que ele tenha acabado de comer e de beber. cuando él se acueste, E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar. Então entrarás e descobrirás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: todo lo que tú me farei mandes. tudo o que tu me mandes. A la era, Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. hubo comido, Quando bebido, Boaz tinha comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, e lhes descobriu os pés e se deitou. E aconteceu que pela meia-noite o homem estremeceu y se volvió. e se voltou. Y aquí una mujer E estaba eis que uma acostada mulher estava encostada aos seus pés. E disse-lhe ele: Quem és tu? y ella respondió, E ela disse: yo soy Ruth, Sou Ruth, tua serva. extiende el bordón, Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, eres pariente porque tu és cercano. o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu de Jeová, filha minha. Mejor tu postrera Melhor fizestes esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, sean pobres quer o ricos. pobre, quer Ahora, rico. pues, Agora, pois, não temas, filha minha. lo que tú Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. aunque cierto Porém, agora é verdade que eu sou todo eso remidor, mas ainda outro remidor a mais chegado do que eu. Fica até aqui esta noite, sea de día, e será que pela manhã, si él te redimiere, se ele te redimir, bem está, él no te que te redima. Porém, se não quiser te redimir, redimiré, eu te redimirei. Jehová. Vive Jeová. Pues Descansa, pois, até amanhã. descansa pues Descansa, pois, hasta até la mañana. amanhã. Aquí podemos ver Aqui podemos ver tanto el caso tanto o caso de redenção para cada pessoa como indivíduo, como também para o corpo místico de Cristo. Encontramos que Cristo realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário e redimiu nossas almas. E por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo, Ele produziu em nós, como indivíduos, a redenção. E nos deu um espírito teofânico a cada um de nós. E nos colocou no reino de Deus, na sua igreja. Sua igreja, o corpo místico,
que, como corpo místico, no último dia receberá a redenção do corpo, onde obteremos um corpo eterno e glorioso. Agora vejam como se realizou a redenção da nossa alma, e Ele nos colocou onde? Nos colocou onde Ele tinha colocado Adão antes de Adão vir à terra. E nos colocou onde? No lugar onde Jesus Cristo estava antes de vir em carne à terra. Nos colocou na sexta dimensão. Nos colocou na sexta dimensão porque nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, vejam vocês, estamos, mesmo que nosso corpo físico é daqui da Terra, e estamos usando este corpo físico, mas Ele nos deu um espírito teofânico da sexta dimensão. E esse é o lugar onde, antes de vir à Terra, nós tínhamos que estar. Mas por causa da queda no Jardim do Éden, encontramos que o ser humano, da queda em diante, esteve vindo a este mundo caído e, consequentemente, esteve vindo ao mundo que está escravizado pelo diabo. Está como o povo hebreu estava no Egito. E agora encontramos que, estando nós em Cristo, desde antes da fundação do mundo, estando nós em Deus, desde antes da fundação do mundo, e depois nós passando da sétima dimensão, onde estávamos em Deus como um atributo divino, passamos à sexta dimensão, quando Deus fez para si seu corpo teofânico. E ali estávamos em Cristo, porque Cristo é o Verbo. E Ele, vejam vocês, estava na sexta dimensão. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Antes que Abraão, e até antes que Adão também. Por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E disse que aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. E como vinha a este mundo? E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta era a forma em que vinha a luz do mundo, em que vinha o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o qual fez seu próprio corpo teofânico e habitou também na sexta dimensão. E desde esse corpo teofânico criou todas as coisas. E agora vinha a este mundo o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e estava no princípio com Deus. Agora vinha a este mundo, a esta dimensão terrena, em forma humana. Era a primeira ocasião em que Deus visitava a raça humana em toda a sua plenitude, em um corpo que Ele criou. Pois encontramos que Deus, ao vir em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus, esteve visitando a raça humana. O mesmo Deus Criador dos céus e da terra, quando dizem a Jesus, Filipe diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Cristo disse, tanto tempo faz, Filipe, que estou convosco e ainda não me conheceste? Não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou vice-versa? E quem me viu, a mim viu o Pai? Por quê? Porque o Pai estava dentro de seu véu de carne
aqui na terra chamado Jesus. Encontramos que quando Deus falou da vinda do Messias por meio do profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, disse: Eis aqui o mesmo Senhor vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O filho da Virgem Maria, Jesus, era nada menos que Emanuel, Deus conosco. E agora vejam como ele se manifestou aqui na terra, teve seu ministério de 3 anos e meio, quando tinha uns 29 anos e meio até os 33 anos, e quando ele morreu na cruz do Calvário, ali nós estávamos morrendo também. E quando ele ressuscitou, e quando ele foi ao inferno, nós estávamos com ele ali. E quando ele ressuscitou, nós estávamos também ressuscitando com ele. E quando ele subiu ao céu, estávamos nós também subindo ao céu. E agora vejam vocês como Cristo, sendo nosso parente redentor, ele é nosso representante. Estamos representados nele. E por isso é que, quando aparecemos aqui neste planeta Terra em um corpo mortal, corruptível e temporário, e obtivemos o Espírito do mundo, se requer que nossa alma tenha um novo nascimento. Porque na forma em que nasceu nesta terra, em um corpo de carne, que veio por meio da união de um homem e de uma mulher, no meio de uma raça caída, e também ao receber o Espírito do mundo, viemos a uma raça que está em escravidão. Aparecemos manifestados aqui como escravos, mas nossa alma não é descendente de escravos, é descendente de Deus. Mas obtivemos um corpo e um espírito do mundo, descendente de escravos. E por isso os filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Deus na alma, vejam vocês, ao virem nesta forma a terra, Cristo disse que necessitam nascer de novo, nascer na forma correta, nascer na forma com vida eterna. E se requer nascer da água e do Espírito, e por isso se requer que a pessoa, que cada alma de Deus, que está em um corpo mortal, corruptível, e que tem o Espírito do mundo, ouça a voz de Cristo e obtenha o novo nascimento, o nascimento correto, para viver eternamente. E quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho, onde escuta que Cristo levou nossos pecados e morreu ali na cruz do Calvário e pagou o preço da nossa salvação, e agora nós temos direito à vida eterna. Se nascermos de novo, toda pessoa quer vida eterna. Toda pessoa quer viver eternamente. E toda a alma de Deus, porquanto veio da eternidade, quer regressar à vida eterna. E agora regressará à vida eterna conforme o programa de redenção, para o qual Cristo morreu na cruz do Calvário em sua primeira vinda. E este foi o propósito da sua primeira vinda, e pagou o preço da redenção,
elevou ao céu, ao templo que está no céu, ao lugar santíssimo, seu sangue, e esteve ministrando ali como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é Melquisedeque que apareceu a Abraão. E agora, ele esteve fazendo intercessão no céu até que o último dos escolhidos de Deus entre no corpo ao corpo místico de Cristo, e se entra no corpo místico de Cristo, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e recebendo seu Espírito Santo. E assim entramos ao corpo místico de Cristo. E quando entrar o último, Cristo já se retira do lugar de intercessão e se converte no leão da tribo de Judá, para fazer a reclamação de tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. E agora, vejam vocês, que com seu sacrifício na cruz do Calvário, em sua primeira vinda, ele realiza a obra de redenção, para que possamos obter o novo corpo teofânico, o que devíamos ter obtido se não ocorresse a queda do ser humano no jardim do Éden. Antes de vir a esta terra, tínhamos que ir à sexta dimensão ali. Cristo nos dar um corpo teofânico ali e viver uma temporada ali, que não sabemos quantos anos seriam. E depois disso, não sabemos se segundos, dias, meses, anos ou milênios. E depois disso, de estar ali, vir à Terra em um corpo físico criado por Deus, criado por Jesus Cristo, como foi criado um corpo físico a Adão. Agora vejam a ordem para vir com vida eterna a esta terra. E agora, esta é a ordem que Cristo está realizando em favor de cada um de nós, e está nos levando primeiro à sexta dimensão, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados e receber seu Espírito Santo. E assim é como recebemos o Espírito teofânico da sexta dimensão, chamado também o anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Ou seja, que seu Espírito teofânico defende a você, e o meu Espírito teofânico defende a mim. E agora, vejam, é chamado o anjo de Jeová. Quando São Pedro esteve preso e Cristo o libertou, e São Pedro foi direto à casa onde estavam orando por ele, bateu a porta, e uma jovem chamada Rode escutava Pedro batendo a porta, foi, e não sabemos como foi que soube que era Pedro. Talvez tinha uma janelinha na porta, a qual abrem. Em quase todos os países da América Latina tem isso, porque não se pode abrir a porta para todo mundo. Se abre primeiro a pequenininha para ver se pode abrir a porta grande. Não vai ser que seja um ladrão e alguém abra a porta grande e entre pela porta grande como dono da casa e faça uma mudança fora de tempo para a pessoa, ou leve as coisas mais valiosas. Assim que, provavelmente, Rode abriu uma janelinha assim, por onde se olha primeiro, e viu que era Pedro.
e de regozijo não abriu a porta grande, e foi à sala ou ao lugar onde estavam orando, e disse às pessoas: é Pedro. Pois estavam orando por Pedro para que Deus o liberasse, o libertasse, não o fosse matar. E agora Deus o libertou e está batendo a porta. E Rode disse que é Pedro. E eles dizem: não é Pedro, é seu anjo. Ou seja, quando dizem é seu anjo, provavelmente pensaram: já mataram a Pedro e veio em seu corpo teofânico nos visitar. Como pode acontecer com as pessoas que morrem. Para aquele tempo, encontramos que o povo tinha seus conhecimentos sobre o anjo que cada filho de Deus tem. Vejam, eles ao dizerem é seu anjo, eles então sabiam que cada crente, cada cristão tem um anjo, que é um corpo teofânico da sexta dimensão. Quando o reverendo William Marion Branham foi ao paraíso, antes de ir-se definitivamente, os visitou no paraíso, e todos estavam em corpos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E o nosso irmão Branham esteve também ali, nesse corpo da sexta dimensão, que é o corpo que se recebe quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e recebe o Espírito de Cristo. Este é o corpo teofânico que a pessoa recebe. Este é o anjo de Jeová que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E ali, no paraíso, nem se come, nem se dorme, nem se cansam as pessoas. Mas eles estão desejosos para regressarem à terra e ter um corpo físico no qual possam entrar com seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês, porquanto as pessoas, ao crerem em Cristo como seu Salvador e receberem seu Espírito Santo, aceitaram a redenção de Cristo, e então se torna efetiva a redenção na pessoa. E a pessoa, vejam vocês, tem que ir, tem que obter o Espírito da sexta dimensão, ou seja, que tem que ir à sexta dimensão. Quando nasce de novo, pois está na sexta dimensão, espiritualmente. Seu espírito teofânico é da sexta dimensão. Ou seja, que um cristão está no céu na sexta dimensão e também está na terra no corpo físico. Não falou Cristo também dizendo: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu e estava na terra? Como você podia entender isto? Vejam. Quanto à parte física, pois está aqui na terra, mas quanto à parte interior, pois pertence ao céu. Agora, cada filho de Deus, vejam vocês, recebe a redenção da sua alma. Portanto, recebe um espírito teofânico para a sua alma. E este espírito teofânico é um corpo da sexta dimensão, parecido ao corpo que nós temos aqui, ao corpo físico, mas de outra dimensão. E essa pessoa já é um cidadão da sexta dimensão, do céu. E essa pessoa tem seu nome escrito no céu. E agora, esta pessoa necessita um corpo novo. Porque este corpo que temos veio por meio da união de um homem e de uma mulher. Portanto, veio
na forma incorreta. Por isso não tem vida eterna o corpo físico. Agora, a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção e nós temos direito a um corpo físico e eterno. E que seja jovem, representando de 18 a 21 anos de idade. Todos os escolhidos de Deus têm direito a este corpo. E no dia da redenção, e agora, vejam vocês, São Paulo nos falou que fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Mas já não se realizou a redenção? Cristo realizou a redenção. E agora, Ele nos daria um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual recebemos quando cremos nele como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E no dia da redenção, que é o último dia, que é o sétimo milênio, Ele nos dará outro corpo, o corpo eterno. E assim se cumprirá a promessa dada aqui em Efésios capítulo 1 e versículos 13 ao 14, onde disse: em quem também, ou seja, em Cristo, também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, ou seja, a primeira parte. Que é o penhor da nossa herança para a redenção da posse adquirida, para louvor da sua glória. Agora vejam, já temos a primeira parte. Temos o corpo teofânico da sexta dimensão. E agora em Romanos capítulo 8, versículos 19 em diante, disse: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus com corpos eternos. Porque, mesmo que estejamos manifestados aqui na terra, estamos manifestados em um corpo mortal, corruptível e temporário, que se adoece, que fica velho e que depois morre, ou de idade avançada, ou de alguma doença, ou de algum acidente. Estivemos manifestados na terra como escravos e como servos, mas seremos manifestados como filhos e filhas de Deus. Agora, já estamos manifestados como filhos e filhas de Deus na sexta dimensão. Por isso, nos diz a Escritura que estamos sentados onde? Em lugares celestiais. Estamos sentados em lugares celestiais. Nos diz Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo. Segundo nos elegeu nele, onde fomos escolhidos em Cristo. Segundo nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Em amor, tendo-nos predestinados para sermos adotados filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Agora fomos predestinados para ser o quê? Adotados, filhos seus
por meio de Jesus Cristo, por meio do segundo Adão. Por meio de Jesus Cristo, somos adotados. E esta adoção é para ser manifestada neste último dia, onde seremos transformados e teremos o corpo novo. Vamos continuar lendo em Romanos capítulo 8, passamos ao versículo 20. Vejamos, tínhamos lido porque o anelo ardente da criatura é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Vem? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Seremos libertados também, fisicamente. Porque, estando nesses corpos mortais, estamos fisicamente na mesma situação do resto do mundo, vivendo aqui como escravos, lutando e trabalhando como escravos, porque o diabo escravizou a raça humana. E vejam, e estão escravizados os seres humanos aqui na terra, e não têm tempo, nem sequer para respirar bem na vida. Há países que é preciso ter até 2 trabalhos para poderem ter suficiente dinheiro para cobrir os gastos das suas famílias. E agora, vejam vocês, se luta e se trabalha, e se luta e se trabalha, e no final a pessoa morre. E isso ocorre ao rico e ao pobre também. Nem pode escapar o rico, nem o pobre. E Cristo disse, de que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Se para cúmulo perde a sua alma, do que valeu viver nesta terra? Se requer que o ser humano reconheça e entenda o programa de redenção, para que saiba que a vida eterna para todos aqueles que recebem Cristo como seu Salvador e entram no programa de redenção. E o primeiro que obtém é a redenção espiritual, e obtém o novo nascimento, e obtém seu corpo teofânico da sexta dimensão, e são colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E depois, no último dia, o dia da redenção, o dia em que seremos regressados a um corpo com vida eterna, todos nós que vivemos neste último dia, vejam vocês, temos esta esperança. E todo ser humano deve compreender isto para que não viva na terra sem entendimento. Não viva na terra como os animais, que não sabem de onde vieram, onde estão e para onde vão, mas que viva com o entendimento do que Deus nos ensina na sua palavra. E tenha uma esperança de uma vida melhor e eterna com nosso Senhor Jesus Cristo no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, quando se vive aqui na terra, está se vivendo no reino do diabo. Porque o diabo tomou todos os reinos do mundo quando fez o ser humano cair lá no jardim do Éden. Portanto, ele esteve governando o mundo inteiro. Ele esteve todos estes milhares de anos governando a raça humana, escravizando a raça humana. Por isso é que Cristo disse que o diabo é o príncipe deste mundo.
E se Cristo disse, assim é. Mas vejam o que diz por aqui. Depois continuamos com Romanos capítulo 8. Olhem o que diz aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E se vieram a ser, pois primeiro não eram. A Escritura diz sobre o diabo que enganou o mundo. Bem, o diabo tem tido o mundo enganado, o príncipe deste mundo. Mas os reinos do mundo, diz em Apocalipse 11, versículo 15 em diante, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus, em seus tronos, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que és, e que eras, e que has de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E se iraram as nações, e veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruíres os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Porque houve isto? Porque o sangue da expiação de Cristo, quando Cristo sai do lugar de intercessão, já não resta sangue ali, e, consequentemente, desde o trono de Deus, sai o juízo divino para a raça humana, o qual é revelado aqui na terra. Agora, continuemos lendo em Romanos capítulo 8. Vamos ler de novo o versículo 21, onde diz: porque também a mesma criação será libertada da escravidão de corrupção à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Vejam, será libertada da escravidão de corrupção. Ainda o corpo que temos é um corpo que está em escravidão, quanto a que é um corpo corruptível. E se não somos transformados antes que cumpra o tempo de vida ao corpo, este corpo morre e se corrompe. Porque quando o espírito e a alma saem da pessoa, é um corpo morto. Daí em diante, o corpo físico. Porque o corpo sem espírito está morto. Assim como a fé sem obras é morta. Agora, continuamos lendo aqui, disse: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esses terremotos, esses vulcões e toda esta situação que vemos na Terra, no planeta Terra, e todas estas guerras e tudo isto são dores de parto. Porque está com dores de parto para dar à luz a uma terra nova, para o glorioso reino milenial. E, por meio dos vulcões, a cinza vulcânica se estenderá para o ar e depois cairá. E renovará a terra.
e os lugares áridos, como os desertos, se tornarão lugares férteis, onde se semeará, e disse que o deserto florescerá. Esta é uma promessa divina para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora também haverá lugares, nações que desaparecerão, tiradas da terra. Essas são as que estiveram no reino dos gentios, nas suas diferentes etapas, na estátua que o rei Nabucodonosor viu e que perseguiram os hebreus ou os cristãos. E o juízo divino virá sobre elas, sobre todos esses territórios, e desaparecerão muitas nações e até continentes, sob o juízo divino, porque disse que ele destruirá os que destroem a terra, com diferentes coisas e em diferentes formas. Os que destroem a terra têm a sentença de serem destruídos. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, assim dá testemunho Deus para estas pessoas que destroem a terra. Agora, não é somente destruindo árvores ou uma árvore com alguma ferramenta, mas com guerras e com muitas substâncias que afetam a toda a natureza e tirando do coração da terra, do centro da terra ou da terra, tirando tudo o que a terra tem, o qual a terra necessita para sustentar-se. É como se uma pessoa, um médico ou alguma pessoa disse: deixe-me tirar o osso de tal lugar. E vem outro e diz: deixe-me tirar esse outro osso. O que acontece? Pois a pessoa fica com carne, mas sem ossos. Se torna como uma gelatina, todo mole. E já nem pode trabalhar, nem pode fazer nada. E isso é o que acontece com a terra, que tiraram tantas coisas. Tiraram o ferro, tiraram o petróleo, tiraram o ouro, tiraram a prata, tiraram inúmeras coisas. O urânio, ou irano, e inúmeras coisas mais para fazer equipamentos de guerras, coisas que a terra necessita. Se um navio atômico ou submarino atômico com esse combustível nuclear funciona tão bem, mas se tirar esse combustível, o que acontece? Pois deixa de funcionar. E se tiram da terra tudo isso que dá energia, tudo isso que é radioativo, que a terra necessita, pois a terra vai perdendo sua força. E já onde semeavam uma boa semeadura de milho, e se dava um bom milho, se já semearem e não adubarem, na maior parte dos países dá trabalho para que dê bom fruto. Isto é por causa de tudo isto que esteve acontecendo. E Deus disse que vai destruir os que destroem a terra.
Agora, yo no estoy en contra eu não estou contra de ninguna de las cosas de nenhuma das coisas que estão fazendo. Não estou contra que haya petróleo que haja petróleo para que lo refinen que o refinem e tenhamos gasolina para os automóveis, porque eu tenho automóveis também. E nos movemos em automóveis e em aviões e necessita gasolina. Mas Deus disse que vai destruir os que destroem a terra. E se Deus disse, Ele vai fazer. Agora, nós teremos problemas quando Deus fizer isso? Nenhum problema, porque para esse tempo já teremos o novo corpo. Já teremos o novo corpo e já não estaremos em um corpo de escravo que está submetido e está sob certas leis que somente pode viver um tempinho, porque 70 a 100 anos, isso é um tempo tão e tão pequeno que, comparado com o milênio, vejam, 100 anos é uma 10ª parte. Como? Também o que o ser humano usa do seu cérebro, segundo a ciência, é 10%. E vejam tudo o que obtiveram. Como será quando tivermos todos os filhos e filhas de Deus, o corpo novo, e 100% funcionando? Já não estará funcionando o cérebro do novo corpo a 10%, mas o 100%, e com as duas consciências juntas, porque a única forma em que pode funcionar 100% é com as duas consciências juntas, porque 10% é o que o ser humano tem consciente e 90% está no subconsciente. Mas, como vamos acrescentar aos 10% algo mais para ter mais? Pois lhe acrescentando a outra consciência. Aí lhe acrescentamos o 90%. E isso será assim no novo corpo, que todos teremos. E seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam que Jesus Cristo é quem faz toda a obra de redenção e restaura ao lugar original os seus filhos, restaurando-lhe o corpo teofânico. Quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, e depois restaurando-lhe o corpo eterno, que cada um de nós tínhamos que ter ao chegar à terra. Mas por causa da queda, tivemos que tomar um corpo nascido através dos nossos pais terrenos. E damos graças a Deus por nossos pais terrenos, foram instrumentos de Deus para prover para nós este corpo terreno que nós temos. Porque nós tínhamos que estar aqui na terra no dia em que nascemos. E como não podíamos obter o corpo eterno, tivemos que obter o corpo corruptível, mortal e temporário, que nossos pais terrenos nos deram. Mas foi Deus quem nos deu por meio deles este corpo terreno. Foi Deus atuando nesta forma. Não creiam que foi algo da casualidade. Foi Deus quem esteve em todo esse assunto. E quando este corpinho nasceu, Deus colocou ali a alma sua. A alma
sem o corpo teofânico da sexta dimensão. A alma, diríamos, a alma nua. Mas nossa alma foi vestida com o espírito do mundo e com um corpo terreno. E foi crescendo este corpo até que, se você se olhar no espelho, pode ver por onde vai. Alguns ainda o corpo está pequeno, outros já está maior, outros já está à altura máxima que podia chegar e em outros está baixando. Porque depois de certo tempo, digamos dos 60, 70 anos, o corpo começa a diminuir um pouco. Por isso é que quando as pessoas já estão bem anciãzinhas, já se veem menores do que se viam antes, porque já perderam estatura. Isso é porque há um desgaste na coluna por toda esta área. E ao se desgastar isso, é como quando você tem duas peças aqui e coloca uma junta aqui, digamos uma junta, do que poderíamos dizer? Uma junta molinha de gelatina. Coloca uma junta de gelatina e quando a coloca aí, você vê que está alto isso. Mas quando você continua movendo e se segue esquentando, isso vai derretendo. E quando vem ver, já está esta peça com a outra quase colada. Portanto, está mais baixinho do que era antes, quando você a viu no princípio. Assim acontece. E se buscarem 20 anos depois de ter morrido, menor ainda o encontra. E se buscarem 200 anos, nem o reconhece. E vê isso tão pequeno que eu posso colocar em um caixãozinho, um caixotinho pequeno e diz, isso era fulano? E não, isso não era fulano, isso era o corpo onde viveu fulano. E ele está em outra dimensão. Se não era um crente em Cristo, pois está na quinta dimensão, em outro mundo, onde as pessoas também vivem, mas sem corpo físico, mas no espírito do mundo que eles tinham dentro do corpo físico. E se vão neste corpo para a quinta dimensão. Qualquer pessoa pode dizer, pois então eu estou bem, pois se vou para a quinta dimensão, estou bem. A quinta dimensão é o inferno. Ali a pessoa tem que ir-se, não recebeu Cristo como seu Salvador, até que chegue a ressurreição geral, onde Deus o chamará, o ressuscitará, no corpo que tinha quando esteve aqui na terra, e se apresentará diante do trono branco para ser julgado no juízo final. Agora, se a pessoa era um crente em Cristo, essa pessoa tem um corpo teofânico. E se vai à sexta dimensão, que é o paraíso, neste corpo teofânico e vive ali, feliz e tranquilo. Nem tem que trabalhar, nem tem que comer, nem tem que dormir, nem dá sonho, nem dá fome, nem tem que trabalhar ali. Está em um corpo de outra dimensão. Foi aposentado, ou foi colocado em recesso, em espera, um curto tempo, até que se complete o número dos escolhidos, e depois os mortos em Cristo ressuscitarão em um novo corpo, e aí terão a segunda parte da redenção, o novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós. Cristo disse em São João, capítulo 6, versículo 40.
E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Aí temos a promessa da ressurreição no último dia, ou seja, no 7º milênio, que é o dia do Senhor. Porque 1000 anos, um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos disse 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. E agora, o último dia é o 7º milênio. É para o 7º milênio que a ressurreição dos mortos em Cristo se realizará. Porque este é o dia de redenção, da redenção do corpo físico, onde cada alma de Deus que já recebeu seu corpo teofânico, se seu corpo físico morreu, receberá o corpo eterno no último dia. E assim, a segunda parte da obra de redenção, que é a de Cristo nos dar um corpo físico eterno, será cumprida em cada um dos crentes em Cristo que partiram e estão no paraíso esperando por essa ressurreição. E nós, os que vivemos quando os virmos ressuscitados, seremos transformados. E se cumprirá esta obra de redenção, a redenção do corpo, onde os filhos de Deus voltarão a ter um corpo eterno para viverem por toda a eternidade. Assim como Cristo encontramos que, tendo um corpo eterno, disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E para poder morrer, para se tornar mortal, teve que tomar nossos pecados, porque o salário do pecado é morte. Mas houve um propósito ao tomar nossos pecados. Ele se fez pecado. Ele não pecou, mas que se fez pecado ao tomar nossos pecados, morrer. E assim redimir nossas almas, para nos dar vida eterna, dando-nos o novo nascimento, e no novo nascimento nos dando o corpo teofânico eterno. E depois nos dará neste último dia, no dia da redenção, no 7º milênio, que é o dia em que nossos corpos serão redimidos, ou seja, transformados, os que vivemos e dos que morreram, pois serão ressuscitados em corpos eternos. E assim se cumprirá esta segunda parte da obra de Cristo. Se cumprirá este segundo benefício ganho por Cristo na cruz do Calvário, para os escolhidos de Deus, para estas almas de Deus que vieram da 7ª dimensão, sem passar pela 6ª dimensão, mas estávamos representados em Cristo. Quando Ele esteve na 6ª dimensão, e estávamos representados em Cristo quando esteve aqui na terra e morreu na cruz do Calvário. Portanto, tendo a Cristo como nosso Salvador, tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo, já nós estamos com vida eterna. Mesmo que nosso corpo físico ainda não tem vida eterna, porque este corpo não é o que receberá vida eterna, mas o novo corpo. É um novo corpo, e por isso este será transformado, se estiver vivo quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Mas se morrer nosso corpo físico, não perdemos nada mais do que o corpo
através do qual nos manifestávamos nesta dimensão terrena, mas regressaremos à Terra em um novo corpo. E já com o novo corpo, não vamos necessitar das coisas que necessitamos tendo este corpo físico. Agora, continuemos lendo aqui o que nos continua dizendo São Paulo. Lemos o versículo 23 do capítulo 8 de Romanos, que é o versículo que vai a seguir, disse, não só ela, vamos ver, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, ou seja, não somente a terra, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Nós que temos o quê? As primícias do Espírito, ou seja, que temos o Espírito de Cristo, que temos o Espírito teofânico da sexta dimensão. Também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção. Esperando o quê? A adoção. A adoção de filhos e filhas de Deus. Vamos ver qual é. Esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo é a adoção nossa. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, já estão adotados como filhos e filhas de Deus. E já terão todo o poder divino. Todo esse poder que Cristo manifestou e todo esse poder que Adão e Eva perderam. E todos esses direitos que perderam Adão e Eva os terão todos os filhos e filhas de Deus restaurados ao terem o corpo eterno. E nós, os que vivemos ao vê-los, eles ressuscitados em corpos eternos, nós seremos transformados e teremos também o corpo eterno. E já estaremos redimidos fisicamente também. Isto é para o dia da redenção, que é o 7º milênio, que é o último dia, o qual, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no 7º milênio, já estamos no dia da redenção. O dia onde, no caso de Ruth, com Boaz, seria recompensada, tornando-se a esposa de Boaz. Tipo e figura da união de Cristo com sua igreja, onde seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estaremos como uma só família. E Cristo, nosso irmão mais velho, o princípio da criação de Deus. Vimos o que é o dia da redenção. Não é que Cristo vai ser crucificado de novo, nem é que acontecerá outra coisa, mas a nossa transformação dos que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. E o dia de redenção é o último dia. Este é o dia da redenção do corpo, ou seja, da ressurreição para os mortos em Cristo e para a transformação de nós, os que vivemos. Vimos como foi manifestada a redenção do povo hebreu, como povo, foi colocado de novo no território onde tinha vivido Jacó, ou seja, Israel, com seus filhos, os patriarcas. E depois, ao ser redimido, o povo hebreu foi adotado como nação, como a nação primogênita, que tem os direitos da primogenitura como nação.
E os escolhidos de Deus, como os primogênitos de Deus, ao serem adotados, tendo a bênção e o direito da primogenitura, estarão com Cristo como reis e sacerdotes no glorioso reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. E todo o reino de Cristo na terra e no universo completo terá a ver com os escolhidos de Deus que são reis e sacerdotes com Cristo. Assim que vamos deixá-lo do universo. Nós vamos ficar aqui na terra porque há muito trabalho ainda aqui. Quando se encher a terra e haja necessidade de algum outro lugar, olhem para cima na noite e verão que há muitos lugares. Ou seja, que não vamos ter problema com superpopulação. Não vai haver nenhum problema. O que acontece é que Deus não quer que o ser humano vá para outros lugares para viver em uma forma caída. Porque conforme se corrompe o planeta Terra, corromperia todo o universo. Ele quer que o ser humano primeiro esteja redimido, para que assim possa viver por toda a eternidade e desfrutar de tudo o que Deus tem para toda a eternidade. Assim que todos esses planetas que há por aí, por cima, todas essas constelações, todo esse universo, o vamos conhecer muito bem, sem necessidade de telescópios. A única coisa que necessitamos é o corpo novo. Quando o tivermos, não teremos limitações, porque já estaremos redimidos fisicamente também, ou seja, no corpo físico, porque teremos um novo corpo, o corpo eterno, onde a redenção do corpo estará cumprida. E isto é para que tempo? Para o dia de redenção, que é o último dia, o sétimo milênio, para os seres humanos, que é para Deus, o sétimo dia diante de Deus. Este é o sétimo milênio para os seres humanos. Não me referindo ao sétimo dia da semana, mas aos dias diante da presença de Deus, que para os seres humanos são cada dia 1000 anos. E 1000 anos nossos, somente um dia diante de Deus. Ruth, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, tomou sua decisão, esteve passando por diferentes etapas e agora se encontra no dia da redenção. E cada um de nós, como indivíduos, estamos esperando nossa transformação. Estamos esperando ser recompensados. E esta é a recompensa de Cristo para os que partiram, serem ressuscitados em corpos eternos, e para os que vivemos, sermos transformados. E assim estarmos unidos a Cristo, à imagem e semelhança de Cristo, e vivermos por toda a eternidade. Agora todos estamos descansando, como Ruth estava descansando, como disse Boaz a Ruth. Descansa. E estamos descansando nas promessas divinas. Descansando nessas promessas que serão cumpridas. A quem? A todos nós. A evidência é que recebemos o Espírito de Cristo ao crer em Cristo e recebemos sua mensagem do último dia. A mensagem
da trombeta final, ou grande voz de trombeta. Porque a evidência de ter o Espírito de Cristo é receber a mensagem da sua era. Agora, quem serão os que serão transformados se estiverem vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem? Pois os que têm o Espírito de Cristo e têm a mensagem de Cristo do último dia e para o último dia. A mensagem da trombeta final, grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que revela, que contém e que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora a igreja regressou onde estava antes das 7 eras da igreja gentia. E agora cada filho e filha de Deus regressará a como era antes da queda. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo em que em breve haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo e uma transformação de nós, os que vivemos. E para quem será essa transformação? Para todos nós. Temos a evidência que é ter o Espírito de Cristo. E a evidência de ter o Espírito de Cristo é ter a mensagem da era, que corresponde ao último dia, ao tempo final. E qual é a mensagem que corresponde ao 7º milênio? Toda pessoa sabe que para o 7º milênio a mensagem correspondente é a mensagem do Evangelho do Reino. Porque para o 7º milênio é a dispensação do reino. E os escolhidos de Deus no último dia teriam a mensagem do Evangelho do Reino e entrariam à dispensação do reino para receberem o novo corpo que Cristo prometeu para seus escolhidos. A igreja do Senhor Jesus Cristo entra à 7ª dispensação, a dispensação do reino, no último dia para receber o novo corpo. Cristo disse que seria quando? No último dia. E eu ressuscitarei no último dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo entrou no último dia, no 7º milênio. Consequentemente, entrou a dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Onde Cristo reclama tudo o que Adão e Eva perderam no jardim do Éden. O reclama para seus escolhidos. E por isso seremos transformados. Nós, os que vivemos, e se algum dos nossos for antes, pois regressará no corpo eterno. E o veremos e nos dirá: retornei. Ocorreu a ressurreição, ou seja, que vai nos visitar. Assim que não há problemas para os que estamos vivos. E se algum se for, também não há nenhum problema. E os que permaneçamos, mesmo que soframos aqui, serão os últimos sofrimentos neste corpo físico que nós temos. E vejam como diz São Paulo, já para finalizar, disse no versículo 14 ao 18 de Romanos capítulo 8, disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
pois não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção, ou seja, o corpo teofânico, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora vejam, com esse espírito teofânico, o espírito de adoção, é que clamamos, Abba, Pai, porque já nascemos de novo, nascemos como filhos de Deus. Ou seja que uma pessoa é um filho de Deus quando quê? Quando nasce de novo. Nasce como um filho de Deus. E então pode clamar a Deus como Pai, e Deus lhe responde como Pai ao seu Filho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Vê? Assim que se padecemos com Ele e por Ele, vejam vocês, são os últimos sofrimentos que vamos estar tendo neste corpo terreno, porque o novo corpo não haverá, no novo corpo não haverá sofrimentos. Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de manifestar-se. Os sofrimentos que obtemos ou que recebemos neste corpo mortal, nem sequer podemos compará-los com a menor bênção que tivermos no novo corpo. Seria como um pontinho de areia sendo visto desde o planeta Urano ou Plutão. Não sei se descobriram outro mais longe ultimamente. Sem binóculos. Assim que ver na Terra um grãozinho de areia desde o planeta Plutão sem binóculos, você dirá, algo impossível de ver. Também assim serão nossos sofrimentos. Impossível para vê-los, por causa da glória vindoura, que no novo corpo vai ser manifestada. Porque não haverá sofrimentos em nenhum momento. Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Assim que, vejam vocês o que Deus prometeu para todos os seus escolhidos, que partiram no passado e para os que vivem no tempo presente. E tudo isto está envolvido em o mistério da redenção. Tudo está ligado à obra de redenção do nosso amado Senhor Jesus Cristo, onde Ele fez provisão para o novo corpo que Ele prometeu para cada um de nós. E sem o título de propriedade, o livro dos 7 selos, não há redenção para o corpo. E o vamos deixar aí quietinho. Mas vai haver redenção, porque o título de propriedade, sim, está prometido na Escritura, que regressará à terra
e que o terá a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunhos de o mistério da redenção. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Boaz, nosso parente próximo e parente redentor, sejam sobre cada um de vocês. Todas estas bênçãos da redenção sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E breve, a parte da redenção do corpo seja convertida em uma realidade em cada um de vocês e em mim também, e nos mortos em Cristo que estão no paraíso. E todos estejamos juntos aqui nesta terra como uma família gigante de milhões de seres perfeitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jovenzinhos, todos, conforme a como Ele prometeu, e estejamos aqui de 30 a 40 dias, como foi prometido, e depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde, e até amanhã, primeiro Deus, pela manhã, para ver o próximo tema que teremos para amanhã, que será o mistério do sangue de Cristo. Que Deus nos ajude. Hoje me ajudou, nesta ocasião me ajudou. Não encontrava eu como vir, como sair para estar com vocês até ter certas notas e esperar da parte de Deus. Vocês desculpem que demorei um pouquinho em vir para estar aqui com vocês, mas não posso sair se não tenho da parte de Deus para vocês o que vocês vieram buscar. Assim que orem muito por mim para que amanhã tenha tudo cedinho, para que antes de Miguel fazer a apresentação, eu já esteja pronto para passar. Ou seja, que esteja pronto. Não que vou passar antes, mas sim que esteja pronto. E Miguel, pois, não tenha que estar abrindo a porta, porque isso, pois, já tira a pessoa do ambiente em que está. E a pessoa, pois, já então tem que começar de novo. E não convém, pois, a pessoa estar pronta para quando chama a pessoa. Não esteja esperando algo da parte do Senhor, pois tive que esperar um pouquinho, mas eu espero que vocês compreendam isso, porque é melhor que venha com palavra da parte do Senhor aqui, e que não venha cedinho, chegue aqui cedo, mas sem nada. Vocês pensariam então, mas para que veio? Se não nos trouxe o alimento a tempo, quem tem que nos dar? Assim que espero que vocês compreendam esta partezinha e compreendam o porquê que algumas vezes põe a música uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ainda não saio. É por esta causa. Mas Deus me deu esse hino, esse cântico e essa música, pois é para vocês. Assim que estão dando bom uso. Enquanto isso, pois, estão escutando palavra que Deus me deu para esta ocasião, palavra para ser falada em cântico, até que chego com o resto da mensagem. Bom,
Que Deus continue abençoando, que Deus os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. E deixo conosco novamente Miguel Bermúdez Marim para continuar. Muito obrigado e boa noite.